Olá, muito bom estar com você mais uma vez no Culturando, nosso podcast em que falamos de cultura, de movimentos culturais que existem em Macaé, de coisas importantes que são feitas em prol da cultura. Uma das coisas que eu considero fundamentais em termos de política pública, seja de educação, saúde, mobilidade urbana e de cultura, sem dúvida alguma, é a presença, a existência do conselho. No caso da cidade, o Conselho Municipal. E Macaé tem um Conselho Municipal de Políticas Culturais. Não é isso, Rubinho? Ele não é Conselho de Cultura, ele é mais amplo, né? Muito bom ter você aqui com a gente. Isso aí, Silvio. Obrigado pelo convite para a gente poder falar um pouco de cultura, né? Nesse canal tão bom aí, com conteúdo local. O nosso conselho, né? O Conselho Municipal, que antes se chamava, né, Conselho Municipal de Cultura, ele agora já sob um escopo mais moderno, ele é o Conselho Municipal de Políticas Culturais de Macaé. E aí já abre, né, um outro campo e já nos leva, já nos traz, né, para esse momento que a gente está, né, que é um momento de construção de políticas públicas para as áreas, no geral, no caso aqui, cultura, né? O Conselho de Políticas Culturais, pelo que você estava falando aqui, ele tem um escopo mais amplo, não é isso? Ele vai muito além simplesmente do que fomentar acontecimentos culturais. Ele existe para municiar o poder público, né? A máquina pública, sobre o desenvolvimento de uma política permanente de cultura na cidade. É isso exatamente? Também é para isso. O conselho, o nosso conselho, né, ele tem um papel fiscalizador, né, que é um papel importante, que muitos conselhos têm, mas muitos conselhos param apenas no fiscalizador ou no fiscalizador e consultivo, né? Nós já somos também deliberativos e normatizadores. Então a gente faz fiscalização, normatização, deliberação, a gente normatiza regras e tal. Então a gente tem um papel bem amplo, esse papel da construção de políticas públicas, né? É um papel bem amplo e é um papel moderno dos conselhos, né? É um papel que a gente sai do que foi criado como base em 88, né? Que foi aquela parte inicial desse papo todo, da nossa Constituição Cidadã, né? De 88, que traz esse escopo dos conselhos muito forte. Mas de lá para cá teve algumas fases, né? Desse andamento aí do controle social. Lá nos anos 70, antes da Constituição Cidadã, o controle social era uma palavra muito usada pelos militares, né? Dentro da parte da ditadura, controle social, mas com outro... Era na ponta do coturno. Era uma outra coisa que não tinha nada a ver. No cacetete. E aí, depois, né, da Constituição Cidadã, a gente recebe essa coisa do controle social enquanto uma atividade dos cidadãos, né, em relação à administração pública. Então, assim, a administração pública ela tem sua lei que rege, né? Mas a gente tem também, através da Constituição, esse olhar da sociedade civil para com o que é feito no poder público, na gestão pública, né? Então, o Conselho ele vem desse início ali enquanto controle social cidadão, ele vai, né, aumentando essa luta dele com vários conselhos federais, conselhos estaduais, conselhos municipais, né, que vão robustecendo um pouco depois. E numa fase já de 2010 para cá, com a atualização de muitas leis, com a revogação de leis antigas, com toda uma atualização legal que é feita, a gente chega ao escopo das políticas públicas para as áreas, né? Uma construção mais assim perene, né? Não uma coisa pontual como antes era. Um conselho que funcionou muito no Brasil desde antes da Constituição de 88 foi o Conselho do Patrimônio, ligado ao IPHAN, né? Sim. No estado do Rio, que é o INEPAC. Sempre funcionou muito, mas era dessa tocada, né? Funcionava para uma pauta específica, né? No caso aqui nosso, não. A gente já abre, já é um pensamento, como você falou mesmo, construção plurianual, aí a gente já trata de orçamento, já trata de execução orçamentária. Porque, né? o ideal é que na hora da formação, por exemplo, da formulação da peça orçamentária
do ano seguinte, o poder público, por exemplo, chame o conselho para debater o que vai se fazer em termos de cultura na cidade. Isso é o ideal, né? Esse é o pensamento ideal. A gente, infelizmente, ainda não está acontecendo assim, dessa maneira tão perfeita. Mas a gente consegue influir porque a gente, né, está sempre de olho, né, na LOA e tal, no plano plurianual, que é muito importante. E aí a gente tem feito oficiado ao poder público em relação aos orçamentos que nos concernem. Não é só cultura, na verdade, né? A gente tem, legalmente, a gente tem ali uma obrigação legal de tratar dessa área de cultura. Mas a gente tem cultura da educação pra caramba, tem um orçamento grande lá. A gente vai ter na própria mobilidade urbana, né, nas atividades que são feitas de educação para o trânsito. Então, em esporte e na administração em geral, a gente vai ter muito o tratamento da cultura dentro da administração pública. Então a gente busca oficiar, busca o contato, a gente já está... Eu estou no conselho, esse conselho, né, que é o Conselho Municipal de Políticas Culturais, que ele é criado, né, publicado em 2018, eu entrei nele em 2021. Já entrei e me tornei presidente, né? Fui eleito presidente, de 21 a 23. E aí agora também fui retornado ao cargo de presidente de 23 a 25, vai até julho de 25. Porém, eu saí de licença para o período eleitoral. Certo. Então, essa minha licença do período eleitoral, eu fiquei 3 meses fora do conselho e agora eu retorno e agora a gente vai ver o entendimento, né? Porque não é tratado no nosso regimento interno esse caso. Então, a gente vai ver sob o olhar dos conselheiros, né, do colegiado, como vai ser tratado esse retorno, né, do presidente que pediu licença e agora retorna. Mas, assim, como é o que a gente sempre fala lá e puxa muito, em primeiro lugar, a democracia, né? Nós estamos numa batalha muito grande no Conselho para completar as vagas dele. O Conselho foi feito eleição, né? A eleição é pública, você se inscreve como agente cultural de determinada área, patrimônio, música, dança, teatro, você escolhe uma das 11 áreas que o Conselho tem de vertentes, apresenta sua qualificação para aquilo, sua atuação, você é qualificado para ser candidato a conselheiro. E concorre. E aí você é aberto também uma janela para as pessoas que querem votar no conselho, população em geral, se inscrever. E aí acontece a eleição, é voto mesmo, a vera, votado, nome, nominalmente e tal. Eleito, uma vez eleito, você vai ser suplente ou o titular. Nessa eleição que nós fizemos, ficou, se eu não estou enganado de cabeça agora, ficaram 6 ou 7 cadeiras em branco, não foram preenchidas, não tiveram pessoas que se inscreveram para ocupar essas cadeiras. E com a entrada do conselho, a gente teve 2 cadeiras que uma não tomou posse e a outra teve que sair por coisas pessoais. Então a gente precisa, né? A gente tem ainda mais aí, a gente está agora... em outubro, né, fim de outubro de 24, a gente vai até julho de 25 com esse biênio do Conselho. São uns bons aí 8, 9 meses, né? Dá para trabalhar muito, são 3 trimestres de trabalho e a gente está na batalha agora de fazer uma eleição complementar, suplementar, para ver se a gente suprir essas vagas. E por que não? A minha indicação é a seguinte, eu enquanto conselheiro, né, que o colegiado, né, a plenária soberana sempre, ainda mais quando o caso não é tratado no regimento, eu sou muito a favor de uma nova eleição para presidente para esses últimos 9 meses, porque vão entrar novos conselheiros, eu acho que é por aí mesmo. Não tem cadeira cativa para ninguém, né? Já que a gente não trata do caso da licença do presidente, eu não vejo problema nenhum. Eu retorno como conselheiro, a luta continua e vamos fazer um novo presidente. E até aproveitar também para numa mesma Assembleia fazer uma reforma estatutária que contemple essas possibilidades. A gente nosso grupo que está lá, a gente vem anotando, né, as vivências que a gente vem passando com esse nosso regimento interno e os furos que tem, né, os buracos que tem. A gente já tem algumas indicações para fazer ao final do biênio, desse biênio nosso, provavelmente agora, primeiro semestre do ano que vem, essas modificações estatutárias que são necessárias para o bom andamento. Né? A vivência com o regimento na mão é que vai trazer mesmo essas necessidades reais. Né? Com certeza. A gente teve, Rubinho, recentemente, via governo federal, o advento aí de 2 ferramentas importantes para o fomento da cultura
no estado do Rio, nas cidades, em todo o Brasil, que foram a Lei Paulo Gustavo e agora a Lei Aldir Blanc na sua nova edição. Qual foi o papel do Conselho Municipal de Políticas Culturais na instrumentalização e na operacionalização dessa lei aqui no município de Macaé, dessas leis, né? Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc, né? Que agora chama PNAB, né? Política Nacional. Isso, Aldir Blanc. Exatamente. O papel que a gente cumpriu inicialmente na Paulo Gustavo e agora na Aldir Blanc foi um pouco diferente pelo momento que a gente estava. Mas nós começamos a atuar perante esses editais de fomento, né? São editais de fomento. Isso. A gente passou a atuar firmemente, inclusive a minha entrada no Conselho em 21 é muito por isso. Eu me coloco enquanto agente cultural à disposição de participar do Conselho Municipal por conta do que ocorreu durante a pandemia, né? Que a gente teve leis emergenciais, que foi duas, né? Lei Aldir Blanc 1 e 2. Isso. Dentro da pandemia a gente teve isso. Eram leis emergenciais, mas que estavam ainda sob um escopo legal de leis ultrapassadas já para a cultura, né? Então isso causou no Brasil todo, e em Macaé não foi diferente, uma grande dor para quem faz cultura, porque você estava em plena pandemia, não podendo trabalhar. Nós fomos os primeiros a parar e teve gente que até hoje não voltou, né? Então a gente está no final de 24 e tem gente que está querendo retornar agora com esses novos fomentos, né? Então a gente, em plena pandemia, com toda aquela dificuldade, saía-se a lei emergencial para isso e você não conseguia alcançar, né? Ter acesso ao direito. Isso causou muita dor, né? E foi o que levou muitos agentes de Macaé, como eu, a buscar adentrar o conselho para entender o que estava acontecendo, por que estava daquele jeito. Então nossa luta começa nessas leis aí, que elas estavam muito emperradas por conta de leis anteriores, né, que traziam todo um escopo de licitação em contrato, tratava a gente como o cara que compra copo plástico, né, que é uma coisa que não se faz. Na própria lei de licitações não se faz assim. Ritos muito engessados, né? Muito. Coisa assim pesada, que eu nunca tinha passado por isso na minha vida, porque eu não sou grande empresário, né, que faz contrato com o poder público. Eu não sou. Eu sou um agente cultural, um produtor de cultura, e busco, né, viabilizar os meus projetos, né, tanto com patrocínios particulares quanto com a viabilização mesmo do poder público, da gestão pública. Mas ali começa a nossa luta e a gente viu que a nossa luta seria muito no escopo legal, que saía fora da nossa alçada aqui, inclusive, né? Saía bastante daqui. Então nós nos articulamos enquanto conselho para a gente participar de todas as instâncias que a gente pudesse participar, além Macaé, além município. Então a gente foi para o Norte Fluminense, a gente foi para o Estado e a gente foi para o Nacional a partir do Sudeste, né? Isso fez a gente se articular muito e fez o Brasil todo se mexer. Foi um movimento bem interessante no Brasil todo, que acabou levando a gente estava num momento que a gente tinha sido extinto o nosso Ministério da Cultura também. Nós fomos para dentro do Ministério da Cidadania, né? Isso, virou Secretaria Nacional de Cultura. Virou Secretaria Nacional dentro do Ministério da Cidadania. Com a simpaticíssima Regina Duarte. Exatamente. Que fase. Enfim, e a gente lutou para tentar sair desse lugar, só que a gente não... O que deu certo foi que nós não lutamos sozinhos, ou com um grupo pequeno. Nós lutamos com o Brasil todo. Sim. E isso a gente fez, a gente trouxe a recriação do Ministério da Cultura, e o Ministério da Cultura entrou já com o matulão embaixo do braço de que tinha obrigação de rever a Lei Nacional de Cultura, a Lei Nacional do Fomento, o marco regulatório, e tudo isso foi sendo feito a partir do Conselho Nacional de Cultura, mas que veio das bases, né? Foi uma necessidade muito grande. Tinha que se resolver aquilo ali. Tinha que se resolver, tal qual foi, para fazer assim um parênteses rápido com a história do Brasil, o problema que a gente tinha lá nos anos 20, 30, início dos 40, com a regulação do trabalho no Brasil. Tinham pessoas que trabalhavam de 15 horas por dia, né? Então, quando foi organizado isso, foi por conta da necessidade que veio da base, uma necessidade real. A gente tinha essa necessidade real, nos articulamos enquanto conselho, enquanto agentes,
e fomos levando isso à frente, participando de conferências estaduais, participando de fóruns, né? As conferências estavam até paradas, né? As conferências pararam durante 8, 9 anos, 10 anos. E trouxemos para a cidade esse conhecimento que essas articulações estaduais e nacionais nos traziam. Então, por exemplo, antes da gente ter o novo marco legal da cultura, que tira fora a lei de licitações, isso é bem recente, é de março desse ano, antes disso, lá em 22, a gente conseguiu tirar um impedimento que tinha aqui em Macaé relativo a cônjuge de servidor público, de qualquer área que fosse, né? Isso, na verdade, tinha um fundamento legal já em jurisprudência que dizia, veda-se o cônjuge, mas da secretaria a fim do edital. Isso é o que caracterizaria o chamado conflito de interesses. Exatamente. Isso não existia, por exemplo, num servidor que era lá da mobilidade urbana, ou que fosse até da Câmara Municipal. O cônjuge estava excluído de poder. Não é? Então, e a gente ainda lutou também, porque era uma luta que vinha da base das pessoas que fazem cultura, era o seguinte, poxa, cara, eu sou servidor municipal, faço cultura, e aí? Eu não consigo fazer com o meu salário, eu preciso alcançar aí também as leis de fomento, as leis de incentivo. Isso também agora em 24, isso andou com o novo marco regulatório, né? Mas naquela época a gente conseguiu derrubar já a coisa do cônjuge. Então, no caso, por exemplo, da PNAB, o servidor público, que também é fazedor de cultura, pode acessar a PNAB via município? Pode. Porque na edição anterior da Aldir Blanc não podia. Não podia. Tanto que a alternativa que ele tinha era acessar a PNAB do Estado. Sim. A lei Aldir Blanc estadual. Isso aí. Não, aqui a gente, agora com a nova lei, os editais que estão na rua em Macaé da PNAB já estão todos sob a nova lei do fomento, legal, sob o novo marco regulatório. Então, não pode o quê? Não pode servidor da pasta de cultura, que da onde está vindo, né? Sim. Enfim, nós articulamos muito isso, né? Porque era uma andada que saía muito da nossa mão, mas juntos a gente conseguiu pegar conhecimento em vários lugares, a jurisprudência, e trouxemos para cá. Foi a primeira luta nossa, ainda na lei Aldir Blanc, né? E a gente via, né? Eu nunca fui, como a gente diz por aí, rato de edital. Nunca fui. As pessoas acham que eu sou, mas eu não sou. Eu consigo contar nos dedos de uma mão os editais já que não eu como proponente, eu não sou nem proponente, né? Que eu já participei, trabalhando, agora ultimamente participei de mais 2. Então eu nunca fui esse rato de edital. E quando eu fui ver o andamento dessas coisas, né, fui me inteirar, eu vi, cara, a burocracia é tremenda. Que burocracia é essa? Né? É absurdo, cara. É uma coisa assim que não tem... Olha, você não sabe... Eu sei, só eu sei o sofrimento que eu tive na primeira vez que eu fui querer me inscrever num edital, agora em 2022. Já sob essas leis, ainda, né, sob essas leis aí tão engessadas, o sofrimento que foi. O pessoal lá em casa que viu o sofrimento que era aquilo ali, para você conseguir aquela documentação toda. E no final você ainda ficava inabilitado, ou não era selecionado, porque faltava coisa, entendeu? E aí essa batalha nossa foi muito para desburocratizar. Primeiro no município, mas para desburocratizar no município tinha que ter uma força legal lá de cima, né? Isso. Então a gente, agora já em 23, a gente levou com muita veemência para conferência estadual a necessidade de desburocratização para haver uma capilarização maior, né? Porque também estava acontecendo o seguinte, estava ficando um processo viciado. Pouquíssimas pessoas já detinham o conhecimento para acessar os editais. Estou falando numa fase anterior que a gente está. E ficavam sempre as mesmas pessoas. Essas pessoas, inclusive, elas só aquele time ele ganhava. Só aquele time que ganhava, porque só eles que tinham conhecimento. E outras pessoas não entravam, pela questão do conhecimento mesmo, e de você já ter aquilo feito, né? Já ter a manha de fazer. Não era só uma questão que se possa aludir de tráfico de influência, não era apenas isso. É que a turma entendeu como era e outros não entendiam. Exatamente. Ainda existe um pouco isso hoje, mas agora, como simplificou bastante, a gente já está sob o escopo agora da nova lei. Ficou mais acessível. Está muito mais acessível, está muito mais aberto, é totalmente diferente. Né? A gente está passando nesse momento pela escrita, né, dos projetos para Aldir Blanc, eu pessoalmente, eu com grupos que eu trabalho e tal, e a gente está vendo. Primeiramente, é como a gente sempre falou, Silvio, é muito interessante. Tudo que a gente brigou desde 2021, brigamos para que acontecesse,
E a gente achava que era impossível, até porque saía fora da nossa, né, de Macaé. Tá rolando agora. Tá rolando agora. Isso é muito bonito Legal, de ver. legal. Foi uma caminhada, né, que agora a gente está conseguindo ver o resultado disso. Por exemplo, poder se inscrever por vídeo, né? Porque se você pega um mestre de cultura popular que é analfabeto, como que ele vai escrever o projeto? Como que ele vai fazer o portfólio dele? Ele vai ficar dependendo de alguém, ele vai ter que... Entendeu? Hoje a gente já tem, pela lei federal, pela nova lei, que pode se inscrever por vídeo. Você pode abrir uma câmerazinha de vídeo, um celularzinho na sua casa e fazer a sua história, contar a sua trajetória, entende? Contar seu projeto, fazer ali a descrição do seu projeto, entende? E isso está facilitando muito. Temos problemas? Temos. Natural. Ainda estamos caminhando, porque o edital, é o que eu falo para a turma, o edital sempre vai causar dor. Porque o edital é excludente por natureza. São 100 inscritos e tem 20 vagas. Então 80 vão chorar, vão reclamar. E com razão, porque todo mundo faz cultura. É chato, é truncado, né? Edital é um negócio truncado. É truncado, é esquisito demais. E aí o que acontece? A hora que o pessoal começou a dominar, aí as pessoas foram crescendo, essas pessoas que dominam aparecendo mais. A hora que apareceu mais gente dominando aquilo, a nova lei vem, muda tudo. Facilita, né? E aí agora é essa dor da atualização do conhecimento, é mais simples, né? Não é mais release, entendeu? Não tem mais palavras em inglês, agora é memorial descritivo. Aí tem gente reclamando do memorial descritivo. O que é isso que eu nunca ouvi falar? Entendeu? Aí você tem que ter uma força também de buscar entender o momento para sofrer um pouco menos, porque o sofrimento está muito grande na área cultural, né? Ora, definitivamente, tanto a Lei Paulo Gustavo como a Lei Aldir Blanc, hoje rebatizada de PNAB, são dois marcos de avanços maravilhosos para a área, né? Maravilhosa. Aí a Paulo Gustavo, qual é a grande diferença? A Paulo Gustavo, ela veio do fundo do audiovisual, que ficou 15 anos parado, né? Rendendo lá. Rendendo milhões e milhões e bilhões e tal. E esse fundo foi utilizado para fazer já uma lei que também era emergencial. Também tinha um escopo emergencial. Mas ficou meio fronteira de emergencial e fomento. E ficou 80% de todo o dinheiro para o audiovisual. Maravilha, porque o audiovisual também, a capilaridade dele de contrato de pessoas para fazer aquele produto ali é muito grande. Demanda muita gente. Demanda muita todas as áreas. Então, ótimo, deu uma aquecida na economia, mexeu em tudo. E aí veio a famosa PNAB, que é a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento Cultural. Eles tiraram aí esse FC, né, do final, para ficar PNAB. E ela é uma política pública na veia. É uma política cultural de Estado por 5 anos. O escopo dela são 5, começou em 23. A gente está nesse momento fazendo em Macaé, o Brasil todo está fazendo isso. Está realizando com a verba de 23, de 2023 que entrou. A gente está fazendo agora, em 24. Muita gente. Tem gente fazendo ainda a Paulo Gustavo. Tem gente, os municípios aí. A gente vai receber até 2027, mais ou menos 1.600.000. Vai aumentando gradativamente, mas deve chegar a 1.900.000 até lá no final. E a gente está trabalhando 1.639.000, alguns quebrados. Aí o que a lei traz? A obrigação de que o Conselho Municipal de Cultura seja ouvido referente a como vai ser utilizada essa verba. E assim foi feito em Macaé. A nossa luta também foi para que todos esses mecanismos criados na Política Nacional de Cultura fossem respeitados no município. Porque, por exemplo, Macaé durante muito tempo, você vai saber disso, você sabe disso direitinho. Durante muito tempo, município com boa arrecadação, com dinheiro em caixa, abria-se mão dos escopos federais de grana federal para poder fazer com dinheiro próprio, da maneira que quisesse, fazia mais rápido, era menos burocrático, tinha tudo isso. Mas isso não construía política pública federativa. O Pacto Federativo não existia aí. Não é que ele fosse quebrado, né? Ele não existia, porque o dinheiro vinha do seu cofre mesmo, você fazia aqui e fechava aqui. Você não tinha nem que respeitar uma lei federal, uma política nacional. Você não tinha uma unicidade, né? Não tinha, entendeu? De planejamento, né? Ficava do jeito que quisesse. Isso
Poderia parecer que era bom em determinado momento, porque acontecia mais rápido as coisas, não para a cultura, que para a cultura nunca teve. Isso acontecia no Ministério das Cidades, né? Obras, educação, que sempre teve muito escopo federal vindo, mas durante muito tempo Macaé abriu mão. E Macaé, por esse vício, poderia querer abrir mão dessas coisas todas. Não vamos pegar esse 1.600.000 não, a gente coloca daqui, a gente coloca daqui e faz sem essa burocracia toda. Mas nós no Conselho lutamos muito para que a gente fizesse esse pacto federativo, desde a Aldir Blanc I, Aldir Blanc II, Paulo Gustavo e agora a PNAB. Desde o início a gente lutou e a gente se fez ser ouvido, né? E aí a gente teve que argumentar sobre a égide legal que a gente tem. Nós temos obrigações enquanto conselheiros, mas nós temos muita força legal para fazer muitas ações na área cultural, principalmente na gestão pública. Então a gente bateu o pé, vamos usar a verba federal. Em poder, inclusive, de questionamentos. Né? Questionamento o tempo todo, né? O tempo todo, porque a gente está numa fase da construção da política cultural no país muito específica, né? É uma coisa que a gente está alguns passos à frente do que o Gil começou a construir lá atrás, quando ele foi ministro. Sim. Então ele construiu algumas bases ali e teve uma quebra nisso aí. Agora, na reconstrução do MINC, está vindo com muita força. O Gil criou naquela época, faça você mesmo, seja você o seu produtor. Ele criou isso. Teve muita crítica, teve aquela briga dos direitos livres, né? Teve aquela coisa toda naquela fase, mas aquilo gerou a base do que hoje a gente tem, do agente cultural, né? Do fazedor de cultura, como o pessoal gosta de falar, dos produtores culturais. Quem faz cultura no país não é a Secretaria de Cultura, como a gente antes tinha aqui, era assim. Durante muitos anos, quem fazia cultura era a Secretaria. Não. Hoje quem faz cultura é o produtor autônomo. Quem faz é a pessoa independente. Exatamente. Aí a lei teve que ajudar nisso, porque a lei não ajudava. Não, calma aí. Não é você que é cidadão que faz cultura. Quem faz é o cara que tem um CNPJ. Você não vai conseguir alcançar nada, nem patrocínio. Não, a lei hoje você se inscreve por CPF. Você se inscreve com seu CPF. Se você tiver um MEI, você se inscreve pelo MEI. Sou pessoa jurídica, aí você vai ter todo um escopo jurídico para representar. Mas hoje já está. Essa simplificação não é uma simplificação facilitadora apenas. Ela tem a ver com acessibilidade, com acesso ao direito. Porque o que acontecia? As pessoas que faziam cultura ficavam de fora do processo. E entravam no meio desse lance aí pessoas que já tinham conhecimento, tinham CNPJ e tal, alcançava a verba e contratava quem fazia cultura. A lei quer que quem faça cultura faça. Gente, entendeu? Que tinha porte. Capital. Que tinha porte e que subempreitava o fazedor na ponta. Mas isso porque a lei que criou isso. Ela era estruturada. A lei anterior ela era estruturada nesse formato. Era né? isso. Você virava um grande... O proponente da época, na verdade, era um grande terceirizador de mão de obra. Exatamente. É exatamente isso aí. Ele era um terceirizador de mão de obra. Exatamente. Agora, você falou aí agora há pouco da cidade ter grana, ter recursos próprios, ter o seu fluxo de capital que permitia, por exemplo, largar para lá o que era federal. E aí eu fico pensando nessa cidade com dinheiro e com muito recurso. Você acha que era hora de a gente ter o advento de uma lei municipal de incentivo à cultura? Conecte-se conosco. Siga nossas redes sociais e fique por dentro das decisões que impactam a vida do cidadão. A Câmara Municipal de Macaé está presente nas principais plataformas digitais, oferecendo informação e transparência ao alcance de suas mãos. Acompanhe nossas postagens e participe das discussões online, contribuindo com suas opiniões e sugestões. Imagens mostram pessoas usando smartphones e notebooks para acessar as redes sociais da Câmara, destacando a diversidade da comunicação. Seja no Facebook, Instagram ou Twitter, estamos sempre atualizando nossos seguidores sobre as últimas novidades e decisões importantes. Não perca essa oportunidade de se manter informado e engajado com os assuntos da nossa cidade. Nos moldes da lei estadual e da lei federal. É mais do que o momento. Praticando renúncia fiscal. Nós já poderíamos estar com isso aí já há alguns anos. Já poderíamos estar desde o boom anterior de uma década atrás, do boom econômico que a gente teve aí forte. A gente já poderia ter, porque no país já tem várias iniciativas, já tinham, né? Hoje em dia mais ainda. E é uma luta super em voga nesse momento, porque
Nós viemos trazendo isso. Uma luta muito grande que o Conselho empreendeu foi a separar, né? Porque até então em Macaé estava se criando uma lei de incentivo para cultura e esporte juntos. Nós entramos numa bola ali atravessada ali, numa canelada para dividir, para tirar isso aí, né? Assim, não teve mais andamento. A gente, a última informação que nós do Conselho tivemos é que já estava um documento só com cultura, mas a gente não teve acesso a esse documento. Há 3 anos que a gente pede acesso a esse documento. Esse documento andou para gabinete do prefeito na gestão anterior, andou para a Câmara, mas não chegou às vias de fato em comissão nenhuma. Tinha essa coisa que eu te falei de estar com a cultura junto com o esporte, que não era pra gente, até pro esporte também, não é bom, são atividades bem diferentes, que têm atuações bem diferentes. Demandam ações muito diferentes umas das outras. Muito. Né? Então, também. a gente até, assim, teve um momento de queda também econômica, que aí teve a queda econômica, você tudo. Não pode mais falar, porque é atrelado ao ISS. Renúncia fiscal, a última coisa que você fala é momento de crise. Exatamente. Né, aí foi lá para baixo, ficou lá. Agora começou a voltar, nós levantamos muito essa bola no Conselho e tem sido bastante discutido. Né? Uma coisa muito interessante que eu tenho chamado a atenção com o pessoal de cultura aí é o quanto a gente teve o tema cultura tratado na eleição municipal mais recente. Isso nunca houve. Nunca aconteceu em lugar nenhum. E isso acho que está parecendo que foi um movimento nacional. Isso é reflexo da volta do MINC. Isso. Do momento moderno de construção de políticas públicas para a área. De um olhar mais atento para a área da cultura. Sim, também, né? Também a gente sai só do aspecto simbólico da cultura e começa a falar do aspecto econômico, e aí começam a vir uns números. O mais recente que a gente tem é que a cada R$1 investido na Lei Paulo Gustavo estadual, que, se eu não me engano, o estado do Rio teve uma verba de 160 milhões, a cada R$1 que o estado investiu na Paulo Gustavo ano passado, e esse ano ainda, retornou, se eu não estou enganado, R$5,60 ou R$6, alguma coisa assim. Agora me falhou a memória. Mas você vê só, a cada R$1 investido, você teve um retorno de pelo menos 5, vamos dizer assim. Então isso é muito importante, porque quando você mexe no orçamento, dá retorno, você mexe no orçamento da cultura, e outra, a cultura também colocando para a ponta realizar como é hoje, como eu já tinha te falado. Quem realiza é o cara que faz o boi pintadinho lá na Nova Holanda, é o artesão lá do Sana, é a artesã lá do Lagomar, é a Folia de Reis, ali do Morro do Carvão, que é a nossa folia. Sim. Entendeu? Então você capilariza no território e você dá na mão do agente para ele realizar. Ele, ao realizar, ele não vai realizar sozinho, dificilmente. Sem atravessador. E aí ele vai fazer aquele dinheiro chegar na costureira, no cara da padaria, no mecânico, entendeu? No armarinho. Aquele dinheiro vai rodar. E isso que gera esse R$1 investido retornando 6, 7. E aí a Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Macaé, ela é uma lei atrelada ao ISS, que é um imposto sobre serviço, que é um imposto muito forte na cidade. É um imposto robusto na cidade. Robusto. São centenas de milhões. Mas antes de você continuar discorrendo sobre o formato da lei, eu queria que você dissesse uma coisa que é uma dúvida que eu tenho, que eu queria saber. Quantos municípios hoje? Nós somos 5.700 e tantos municípios no Brasil. Quantas cidades possuem leis municipais de incentivo à cultura? Eu não tenho esse dado. Vou ficar te devendo esse dado aí. Mas existem. Cidades que têm leis. Existem um número assim. O que acontece? Esse papo, né? Nós somos uma cidade do Sudeste. Esse papo pra gente tá chegando agora, tá amadurecendo agora. Vamos falar que de 8 anos pra cá que a gente começou a tratar disso, mas a própria legislação não estava ajudando muito. Imagina isso fora do Sudeste, em outros estados mais isolados, que a informação chega com mais, né,
mais vagarosamente, às vezes nem chega, não tem dinheiro para fazer, não tem a grana para... Da onde vai tirar esse incentivo? A cidade não pode renunciar a nada, Não pode renunciar a nada. Então, a gente certamente tem uma limitação por conta econômica, mas das cidades do Brasil que geram riquezas, né, que valem fazer lei de incentivo, eu acredito que tem um número significativo. Sim. Nós aqui em Macaé, vou falar da minha atuação enquanto conselheiro, enquanto agente, tratando disso. Eu trago o conhecimento de Juiz de Fora. Certo. Juiz de Fora teve um acontecimento lá que lembra muito Macaé, acho que tem muito a ver com Macaé. Juiz de Fora criou sua lei de incentivo à cultura há cerca de 18 anos atrás, 15 anos atrás, foi o primeiro município, se eu não estou enganado, a criar, né, um município, não um estado, a criar sua lei de incentivo. E criou pelo seguinte, um grande escritor de Juiz de Fora, o Murilo Mendes, falecido já há alguns anos, deixou um grande acervo. Olha como é que essa história vai fazer lembrar Macaé, fazer lembrar o Antônio Álvares Parado, o Tonito. Deixou um acervo fabuloso, né? O acervo dele era mais literário, né? O Murilo Mendes. E a população começou a lutar por aquele acervo dele, como que a gente faz para esse acervo não se perder, para se tornar público. A partir da luta pelo acervo do Murilo Mendes, que se chegou à criação da Lei de Incentivo à Cultura Municipal de Juiz de Fora, que ganhou o nome de Lei Murilo Mendes. Por quê? Porque ela foi criada com o objetivo inicial de preservar aquele acervo dele, a casa dele e o acervo dele. Sim. E isso foi feito, hoje é uma das leis mais respeitadas, é uma das leis mais atualizadas que a gente tem, modelo, é uma ótima lei. Tem um professor aqui em Macaé, o professor Nilo, da UENF, que o pai dele foi um dos criadores dessa lei lá em Juiz de Fora. Então já conversei bastante com ele, né? Ele já me passou muita informação relativa a toda essa história de como foi. Eles têm lá uma comunicação online, lá tem um site da Lei Murilo, que é maravilhosa, legal, aquele site. Então lá você vê tudo muito transparente. Então esse pra gente seria hoje o grande modelo pra gente, né? A Lei Municipal de Incentivo à Cultura, atrelada ao ISS, em Macaé, parou na discussão de ser em torno de 3%. 3% é coisa pra caramba hoje. 3% do ISS municipal. Isso. Hoje daria em torno, mais ou menos, 20 milhões. Mas aí você está falando, deixa eu ver se eu entendi, você está falando de 3% da expectativa de arrecadação do poder público ou 3% do ISS devido pela empresa que decidir aportar no projeto? Sim, 3%. Na verdade, essa lei de incentivo à cultura, ela vai trabalhar com a prefeitura, é a partir do poder da gestão pública municipal. Não seria a partir da iniciativa privada, como é a Lei Rouanet, por exemplo? Não. Seria um fundo que seria feito com essa verba. O global de 2023 foi... Destina 3%. Vamos dizer que tenha sido ali 20 milhões, 10 milhões, para a gente ser mais redondo aqui. Esses 10 milhões vão para um fundo, e esse fundo é que vai gerir com patrocínios direto a projetos que estiverem, né, habilitados, como é feito na Rouanet. Só que a Rouanet é feito com as empresas. Isso. A empresa que vai pagar o imposto e a Rouanet tem dois mecanismos. Ela tem o mecanismo do mecenato, que permite a aplicação direta de recursos a projetos escolhidos, e a renúncia fiscal, em que ela concede ao patrocinador um desconto no imposto de renda devido para aquele patrocinador que aportar recursos num projeto que foi certificado. A lei municipal, tal qual pensada aqui para a cidade, por exemplo, não teria essa renúncia da iniciativa privada. Ela só teria uma espécie de mecenato, é isso? Na verdade, seria quem faria a gestão dessa verba, né, seria a gestão municipal de cultura, mas quem ficaria muito de frente é o Conselho de Cultura. O Conselho, a partir do Fundo Municipal de Cultura, essa grana seria colocada no Fundo de Cultura para ser executada ali a partir de todo um escopo legal, né? Um dos escopos que pode ter, dentro da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, tem que ter, é o mecenato.
entendeu? Que é bem no modelo mesmo da Rouanet. Porque é legal também trazer iniciativa privada para isso, Tem que ter, não, é essencial. Ainda mais Macaé, que existe uma iniciativa privada exato. presente grande na cidade, não é? Então, assim, essa verba em Macaé, como é lá também em Juiz de Fora, iria para um fundo. Esse fundo que iria gerir editais municipais, Sim. patrocínios direto, Sim. né? Esses mecanismos de habilitação para poder chegar à verba. Isso, hoje, nosso orçamento da cultura em Macaé, o orçamento, vamos falar o orçamento global da cultura hoje, está em torno aí de 18 milhões. 20 milhões, o global anual. Só que o que fica, depois de pagar pessoal, de fazer manutenção, fazer tudo, fica cerca de 10 milhões, de 8 a 10 milhões que fica. Né? Você vê, se a gente tiver um aporte de mais 20 para fomento, e aí a gente começar a fazer editais municipais, com recorte municipal, porque a gente está fazendo hoje, a gente está usando uma verba federal. Essa verba federal está dando assim, é como se você tivesse um encanamento e não está passando água ali. Ele vai secando, vai juntando craca. Quando vem passar, né, a água, um óleo, aquilo vai passar com dificuldade, mas se você tiver um fluxo permanente, vai ajeitar. Vai irrigando. O Ministério da Cultura está irrigando com um fluxo permanente. Mas esse fluxo permanente vai parar em determinado momento, até porque a política tem que mudar também. A gente está numa política de edital, que não é a mais... Né, é como a gente falou aqui. É sofrimento, porque ele é excludente por natureza. Sim, né? Sim. Mas assim, a gente tem esse fluxo vindo do Ministério da Cultura, mas o pacto federativo é para que o município também coloque. Por exemplo, Macaé, nenhum município pode, para você acessar o dinheiro da Aldir Blanc agora, da PNAB, você tem que comprovar de que você nos últimos 2 anos manteve sua média de orçamento. Por quê? Porque senão o pessoal vai começar, vamos tirar o orçamento da cultura, tá vindo o dinheiro do MINC, tá vindo do Ministério, vamos tirar. Então, para evitar esse movimento... Vamos dotar com uma merrequinha só. Porque tá vindo de lá, né? E o que acontece? Os municípios, de uma maneira geral, estão trabalhando com a verba federal, no fomento. E a gente está lutando... O momento agora é da gente lutar para que seja feito um uso da verba municipal. No caso nosso aqui, a gente tem dinheiro para isso. A gente tem um problema também, Silvio, detectado pelo Conselho, já de 12 anos para cá, que é onde a gente conseguiu alcançar, né, a transparência lá do portal. A gente tem um problema muito grande na área de cultura, eu vou me ater à cultura porque é o que a gente está falando, de execução orçamentária. Isso, quando a gente revelou isso dentro do Conselho, o pessoal falou, meu Deus do céu, como que pode? Teve um ano que só foi executado R$60 mil. Caramba. De milhões, de 8, 10 milhões, 60 mil reais. Pequenas despesas, uma num lugar, outra em outra, 3, 4 vezes. Faltou o quê? Projeto? Nesse ano, por exemplo, faltou projeto? Não, a gente sabe de pessoas... Iniciativas... A gente sabe de pessoas que desse ano levaram diversos projetos de grande importância e tiveram a porta na cara. Então, assim, fica a vontade. O cara que senta na cadeira e ele levar a vontade dele próprio, isso é muito ruim sempre, seja qual for a cadeira. Por isso que nós estamos tão felizes de ter hoje uma política nacional de cultura, porque a partir do momento que o cara aceita acessar aquela verba federal, é um trato que ele faz de que, então a gente tem todo um escopo legal para trabalhar aqui. Você não vai poder diminuir o seu orçamento, você vai ter que fazer os editais municipais, você vai ter que completar o CPF da cultura, que é conselho, plano e fundo. Macaé tinha conselho, fez o plano, que já está vencendo 10 anos aí dele, e o fundo que precisava. O fundo já existia, mas não estava instituído. A gente instituiu o fundo. Né? Quer dizer, nós lutamos e o fundo foi instituído agora no último ano por obrigação legal, porque tinha que instituir para poder acessar a verba federal. Né? Então, assim, o que está sendo feito é um escopo para que a coisa aconteça, ter a musculatura para a gestão andar. Agora, tudo que está acontecendo é federal, é o federal que está mandando dinheiro, o tutano dos pensamentos, as ideias. E o ideal... Por tudo que você está dizendo aqui, o ideal é que a gente aproveite esse momento positivo, que as cidades, não só Macaé, que as cidades aproveitem esse momento positivo de irrigação federal na área da cultura para capacitar seu pessoal, preparar sua estrutura, pensar política pública, lei de incentivo ou não importa, mas se dotar de conhecimento para quando essa irrigação
findar por alguma razão, você já poder caminhar com as tuas pernas. Exatamente. Você se dá de caminhar de forma autônoma. É esse que é o objetivo mesmo, né? Tá ajudando a andar, né? A implementar as políticas. Mas, por exemplo, no momento posterior agora, pode-se fazer um outro tipo de política que não sejam editais, e pode-se o município continuar fazendo alguns editais, sim. Porque os editais têm o seu uso também, né? Mas assim, ele tem que ser o edital, ele tem que estar muito, para ele ser menos excludente. Ele sempre vai ser excludente, mas para ele ser menos excludente, menos doloroso, ele tem que estar muito ligado ao conhecimento do território onde ele vai acontecer. Então, um edital que vem lá do federal para 5.000 e tantas cidades, ele vai perder um pouco desse desenho, porque ele veio no geral. Quando você faz o desenho da cidade, que você separa ali por território, Macaé a gente tem uma região serrana, tem áreas isoladas da região serrana que fazem muita cultura. A gente tem bairros periféricos aqui na parte da cidade, também com grande ação cultural, com grande contingente populacional, e não tem um equipamento de cultura lá. Então, o olhar sobre o território é muito importante para a gente começar a usar os mecanismos e essas verbas que estão vindo federais para a gente fazer o nosso desenho aqui, do nosso jeitão. Como que é o desenho de Macaé? Quais são as necessidades? Qual é o histórico da gestão cultural de Macaé? O que já aconteceu? O que deu certo? O que não deu? Quais são as necessidades que chegam vindos da população? Né? Então, isso, quando tiver um desenho mais real, local nosso, aí a gente vai conseguir ser menos excludente com os editais. Por quê? Eles vão estar voltados para ali. Ó, a gente tem aqui um cadastro que a gente tem 1.100 artesãos na cidade. Então por que a gente vai fazer um edital só para 20? Nós temos 1.100. Só que hoje a gente não tem esses números. A gente até tem, mas não está atualizado. Então, uma das coisas que pede na lei nacional é os cadastros. Os cadastros abertos permanentemente e atualizados. Estando permanentemente abertos, vão estar atualizados, lógico. Certo. Porque isso vai ajudar nesse momento. Para eu fomentar exatamente, eu tenho um produtor fonográfico, que ele tá lá no Frade. Ele fez um estúdio para gravar lá no Frade, para gravar para gravadoras, para artistas, compositores. E tem outro no Lagomar. Como que a gente vai fomentar essa área? Como que a gente vai poder interligar isso? Como que a gente vai poder fomentar que outros lugares que queiram ter também possam ter um estúdio, né? Um edital de fomento para compra de equipamentos, um edital de fomento para formação de profissionais daquela área. Porque também a gente traz também agora, modernamente, os trabalhadores da cultura, os técnicos da cultura. Não pensar também, né, Rubinho? Olhar, por exemplo, aquele fazedor de... Para falar da música, né? Você falou do produtor musical, aquele fazedor da música não comercial, né? Da música alternativa. É isso. Que faz um trabalho diferente, que não está ligado no aspecto comercial da música, que também precisa de um olhar, de um reforço, de um apoio também, né? A gente, na área cultural, a gente tem alguns... Você tocou um ponto bem importante aí para o entendimento disso tudo. Todo mundo faz cultura. Todo mundo faz cultura. Seja ela entendível ou não, né? Ou não, todo mundo faz cultura. Às vezes nem você tem a consciência de que você está fazendo cultura, mas você certamente no seu dia a dia, né, nas ações coletivas que você faz em grupo ou familiar, você vai ter ali um momento que vai falar, tá vendo, tá fazendo cultura. Sim, sim. Só que é o seguinte, como a gente não tem essa visão, geralmente, a gente faz sem saber, a gente acha que só faz cultura quem sobe no palco. Né? O cara que tá na televisão, ele faz cultura. O cara que tá em cima do palco, ele faz cultura. O cartaz aqui, rapaz, esse cara faz cultura. E, no entanto, essa coisa de fazer cultura, a cultura popular, por exemplo, vamos pegar um estado que tem uma cultura popular muito pujante, muito grande. Vou pegar o Nordeste brasileiro. Vou pegar o Maranhão ali. Sim. A turma de Maracatu, né? Lá do Maranhão. As reuniões que eles fazem de Maracatu, todo mundo sabe o que acontece toda segunda-feira. Eles não fazem cartaz. Eles não divulgam na rede. Eles não ficam fazendo estardalhaço. Não precisa, né? Não precisa, isso é cultura. Em Macaé a gente tem algumas atividades que acontecem assim. São as pessoas fazendo cultura sem nem saber que estão fazendo. E não é divulgado, mas
Quer ver um? Vou te falar um aqui agora, que você mesmo frequenta. Sim. Samba, choro e poesia, sábado. Cultura na veia. Quando que o Samba, choro e poesia coloca lá... Ó, gente, cartaz a semana toda contratando produtor cultural para fazer propaganda de que sábado vai ter um encontro. Não faz, porque é cultura, aquilo vai acontecer, né? Então, assim, isso é uma coisa muito importante. A gente tem a face da cultura que acontece por necessidade empírica do ser humano, e ele vai fazer. Não tem. É igual o carnaval em Macaé. Eu estava conversando com o pessoal do Boi. Teve um prefeito de anos atrás aí que cancelou o carnaval. Gente, ele cancelou o carnaval que a prefeitura faz. Ele não cancelou o carnaval que o Boi faz. A festa espontânea do povo. E aí tem também o cara que faz, que aí ele abre uma produtora e ele se profissionaliza e ele tá ali lutando por isso. Mas esses dois, eles estão praticamente no mesmo espectro. Só que um já tá com mais munição, tá mais munido para chegar ao que ele pode chegar, tanto com patrocínio particular ao público, e o outro ainda está muito orgânico, né? Mas a gente tem esses dois agentes culturais muito fortes, fazendo cultura, fazendo a diferença, e a política pública está tratando dos dois. A gente tem um cara que está off-mídia, totalmente fora da mídia, mas faz a diferença na rua dele, na comunidade dele. E tem um cara que está na mídia, que aí ele já tá numa coisa de divulgação em massa. Em alta escala. Que também é importante, também é legal. Nós que fazemos cultura sabemos o cuidado que a gente tem que ter quando a gente adentra a grande massa. Que aí a gente fica bem pasteurizado, aí já vira entretenimento. Tem que ter esse cuidado. Que é o grande perigo. Que é o grande perigo. Que é o grande perigo. A ideia é que algumas pessoas podem ter, equivocadamente, de que fazer cultura é fazer evento. Exatamente. E que não tem a ver. Fazer cultura não é fazer evento. Exatamente. Evento é quando muito a culminância de uma proposta cultural, né? Isso aí é uma coisa que acontece muito, né? A gente até brinca falando que evento é evento. Ele passa e... né? Até o cheiro passa, até o perfume passa. Então, assim, a construção que a gente... Por isso, essa coisa do evento é muito importante, porque a gente se tornou Conselho de Políticas Culturais. Nós vamos tratar da construção de políticas públicas para essa área. E nós estamos fazendo isso. O Brasil está a pegada atual da gestão de cultura no país, a gestão pública de cultura, é a construção de políticas públicas. Esse é o momento que a gente está vivendo. Esse é o momento. O Rubinho, além de presidente do Conselho de Políticas Públicas do município de Macaé, ele é um violão 7 cordas fabulosamente divino de se ouvir, maravilhoso, uma coisa linda. É um pensador da cultura, é um internauta também pungente, né? E você tem uma página muito legal que é o Observatório da Cultura, da Memória Macaense, né? Que é onde você retrata coisas ali, cantinhos da cidade, fotos antigas. Macaé é muito rica culturalmente, né, Rubinho? Muito, muito. E o Observatório da Memória Macaense, ele nasceu lá naquele iniciozinho, quando acabou o Orkut. Na transição. Na transição de Orkut, que entrou o Facebook. Com aquela timeline antiga aí, quadradona. Quando começou isso aí, eu falei, cara, eu acho que nesse espaço aqui, já via isso no Orkut. Mas aqui eu acho que cabe legal uma ação de cultura. Porque eu sou de uma família muito ligada à cultura, né? Meu avô foi bibliotecário, meu pai sempre ligado à cultura e tal. Eu tive muito acesso a essas coisas, às histórias de Macaé, aos documentos, às fotos, aos jornais antigos. E eu quis fazer um lugar onde eu pudesse ali dar acesso a todo mundo ao que eu tinha e também acessibilizar para mais pessoas o que aparecesse, que as pessoas trouxessem. Então esse foi o objetivo do ON, né? Observatório de Memória Macaense, que é de 2010. Ele é criado em 2010, a gente atuou com muita força e as pessoas não sabiam que era eu que fazia. Depois de um tempo passaram a desconfiar que era eu ou meu pai, né? E tanto que eu recebo mensagem que tem gente que acha que era meu pai que fazia, mas é eu que fazia. E meu pai foi entrar na internet em 2012. Né, e virou também, ficar 24 horas online, tinha um blog Macaé em pauta, né, com milhões de visualizações, o número era bem robusto, mas a gente atuou muito forte até 2018, mais ou menos, no Observatório,
E aí, dali, a gente começou a fazer... A gente viu o que aconteceu. Aquele momento, a cultura, a memória de Macaé, memória, patrimônio, esses papos, eles estavam um pouco de lado. Estavam um pouquinho de lado ali em 2010, isso. E a gente perdendo muitos patrimônios, perdendo muitas coisas... Então a gente cria isso. É mais ou menos naquela época ali a ruína do Palácio dos Urubus, né? Sim, não, já tava na ruína, né? Mas a gente começou a discutir que Macaé tem uma lei municipal de patrimônio que é de 2004. E a gente começou a fazer essa discussão, principalmente junto com o pessoal da ferrovia. Desculpa, de Lei municipal de patrimônio. De preservação. De preservação do patrimônio. Patrimônio arquitetônico, inclusive? Todo patrimônio histórico, arquitetônico, natural. A gente tem uma lei... O que acontece? Essa lei de 2004, ela não veio com um patrimônio imaterial. E veio com algumas coisas também faltando ali. Então a gente começou a lutar pela atualidade. É a luta até hoje, né? É o que eu até falei isso numa entrevista. Parece aquela lenda da ilha High Brasil, né? Que era uma ilha que, conforme os navegantes iam chegando nela, ela ia se movendo para longe. Essa pauta do patrimônio é um pouco assim em Macaé. A gente vai, quando a gente acha que está chegando lá, e ele se move um pouco mais para longe. Aí a gente continua, né? Haja resiliência. E aí a gente estava passando por esses momentos aí, desses casarões derrubados aí na cidade. Sempre, muito casarão derrubando para virar estacionamento. Aí a gente começou a lutar pela lei do patrimônio. Falei, cara, eu vou criar no Facebook, o Observatório da Memória Macaense. Coloquei lá, atuei fortemente durante 8 anos seguidos. E aí chegou um momento que eu falei assim, olha, eu vou agora a gente já tem o História da Música em Macaé, que era o Magno que fazia. A gente tem Felipe Passos fazendo um trabalho maravilhoso. Ele deu até uma paradinha agora, mas... tá com um livro para lançar e tudo aí. Temos o Macaé das Antigas, né, que na época estava começando, já abriu com 5 mil pessoas, hoje tem 40, se eu não me engano. É um dos maiores grupos da cidade. Eu sigo. E aí, cara, eu falei, cara, certa parte do meu objetivo tá feito, porque ninguém falava de memória em Macaé, ninguém falava. Quem falava era Tonito, lá nos anos 70, 50, 80. Você foi a pedra que criou a onda, né? Acredito que sim, porque aí a coisa aconteceu, começou a andar sozinho. E eu falei, cara, dava um trabalho aquilo. Imagino. É um trabalho danado. É dedicação. E era dedicação, era sacerdócio mesmo. E aí eu fiz. E aí depois chegou um determinado momento que eu falei o seguinte, foi até no momento que eu criei o Ocucuruma, junto com o Oswaldinho do Pandeiro. Oswaldinho, saudoso Oswaldinho. Gualberto. Maravilhoso. A gente fez uma ocupação cultural nas ruas, começamos a fazer um movimento. Né? Um determinado dia... A gente foi expulso do calçadão, né? Foi parar na Record Nacional isso, foi parar em vários canais de TV, blog, tudo. Aí a gente firmou aquela ocupação e eu já estava parando com o observatório de ficar diariamente, né? Que era uma coisa era uma coisa assim, dava um trabalho doido. Aí a gente criou o Desvendando Macaé, né? Eu com a Grazi, a gente criou o Desvendando Macaé, que já é uma coisa muito observatório, mas já é fazendo o seguinte, te chamando para fazer passeios, andar pela cidade contando a história. Isso. Então a gente começou com escolas públicas e particulares, depois a gente passou a receber as pessoas que vinham de fora, os turistas, e chegou a determinado momento que os moradores da cidade começaram a pedir muito, querer. Então hoje a gente trabalha com estudantes da escola pública e escola particular. Eu separo assim porque na escola pública a gente tem feito um trabalho voluntário. A gente não aceita que as crianças de Macaé não possam ter acesso à sua história, à sua memória, e andando pelas ruas, né? Então a gente faz isso, a gente faz com escolas particulares, fazemos receptivo turístico e também estamos fazendo um grande trabalho com os moradores da cidade, que é o Desvendando Macaé. A gente teve uma pequena parada ano passado, porque Grazi foi trabalhar no... A Grazi é turismóloga, né? Grazi é turismóloga, e agora com mestrado também, né? Com pós-graduação, com mestrado, tudo voltado para essas áreas aí. Tem um trabalho muito bonito sendo feito nesse momento, junto com a Unesco e Olha aí. Junto com a UFRJ, que é um geoparque mundial, né, que está para ser implementado aqui. A Unesco esteve agora visitando a região, é de Maricá até Itabapuana. A gente aqui consegue contar, a gente conta com as rochas que a gente tem aqui na nossa região, a história do planeta.
As rochas da Praia dos Cavaleiros ali, elas viram a abertura do Oceano Atlântico. E assim a gente tem histórias fabulosas. Foi datada a rocha lá do Peito do Pombo, foi datada as rochas do arquipélago de Santana, Ilha do Francês. Então a gente está... A Grazi, né, principalmente, ela está num mergulho agora da história natural de Macaé, que nunca foi contada, nunca foi falada. Então o Observatório da Memória Macaense, ele saiu daquele ambiente de rede e ele foi para a rua de outra maneira, mas o que a gente usa muito de material de apoio de pesquisa são as coisas do Observatório da Memória Macaense, que foi levantado, e desses parceiros que nasceram junto com a gente ou após a gente. Que vieram acrescentando coisas. Levantaram, né, coisas maravilhosas. Ele tirou do ar, né, o site dele, teve que tirar, mas vai retornar, já falei com ele, tem que retornar. Né, o História da Música em Macaé, que ele acabou tratando de vários assuntos, não só música. O Felipe Passos, o pessoal que... aquele grupo do Macaé das Antigas, aquilo é uma preciosidade, rapaz. Sim. Os próprios moradores da cidade trazendo suas memórias familiares, juntando com a dos outros. Os seus fundos de gaveta, os seus né? fundos de gaveta. Eu lembro de fotografias maravilhosas que o pessoal publicava no grupo, muito legal. E sobre a História da Música, eu queria que você fosse o portador desse convite. Gostaria muito de recebê-lo aqui no Culturando para a gente falar desse trabalho do História da Música, seria muito legal. Vou levar para ele, levo sim. Ele está em Maricá, né? Ele está lá em Maricá nesse momento. Rubinho, eu quero te agradecer muito a tua presença aqui. 1 hora de papo, não parece, mas o papo voa de uma maneira. E a gente falou que ia conversar 40, 45 minutos. O negócio rendeu, cara. Eu queria te agradecer muito, desejar sucesso aí para o Conselho. Você falou que uma das propostas que está na mesa é até da possibilidade de uma nova eleição, até para complementar essas cadeiras que não foram. Sim. Quem quiser se habilitar, procurar o Conselho, não. Tem cadeira sobrando aí, poxa, eu quero somar esforços aí, quero trazer o meu conhecimento, trazer a minha energia. Como é que faz? Fala contigo pela rede social, o Conselho tem página, tem algum ambiente virtual que possa ser acessado? Tem sim, a gente tem a página nas redes, né? Facebook, Instagram, Conselho YouTube. Municipal. Na verdade lá ele ficou como Conselho de Cultura, porque não caberia o nome inteiro. Sim, ficou Conselho de Cultura.macaé, se eu não estou enganado. Sim. Por lá você pode entrar lá e buscar essa informação, a gente vai passar para o e-mail ou passar para o Zap, passar tudo isso. O Rubinho tá nas redes sociais. Eu também estou nas redes, pode me dar um alô, que com o maior prazer eu vou passar tudo. O Conselho tem reunião ordinária fixa nas segunda-feira de cada mês, tá? Na segunda-feira, às 18h30, lá na Academia de Dengo, lá no Raiz de Jaruana. Lá no Raiz de Jaruana. Rua Azeviche, número 20, Sol e Mar. Sol e Mar. Fica em frente ali ao ginásio poliesportivo, aquela rua em frente ao ginásio Maurício lá. Mais perto da esquina com a linha vermelha. Isso, mais pro lado lá dessa esquina. O Azeviche, número 20, ali no Sol e Mar. Então, assim, o Conselho tem as redes, que vocês podem procurar. Se tiver dificuldade, tem o e-mail, né, que eu posso passar também, que é politicasculturaismacaé@gmail.com, né? politicasculturaismacaé@gmail.com. Sem o acentozinho. Isso. E a gente, com o maior prazer, o que é necessário? Para se tornar conselheiro, tem que ter atuação numa das 11 vertentes que nós temos lá. Artesanato, dança, teatro, audiovisual, produção cultural, patrimônio, música, são basicamente as áreas. Mas todo cidadão macaense pode e deve participar das reuniões do Conselho, e lá ele é amparado regimentalmente, ele tem voz. Ele pode se inscrever para falar, vai entrar em ata a fala dele, e ele tem total liberdade de participar, de trazer proposições, de, né, buscar um conselheiro que é da vertente dele para também alimentar o conselheiro com proposições. O Conselho tem que ter isso, é necessário ter. Tendo isso, a gente anda muito melhor se não tiver, né? Então, assim, o convite é que as pessoas vão participar das reuniões, se interem, se coloquem à disposição para ser conselheiro. O conselheiro, é importante falar que é um trabalho que você doa para o município, né? É um trabalho de alta relevância municipal, mas você não recebe pecuniariamente nada por isso. Você simplesmente ganha o poder de poder construir a política cultural do seu município. É isso aí. É isso. E tá todo mundo convidado, tá? Os fazedores de cultura, as pessoas que consomem cultura, os moradores da cidade, estão mais que convidados a participar desse
processo que é muito importante para a gente. É isso aí, Rubinho. Obrigado, tá bom? Obrigado por esse papo, por essa aula aí sobre Conselho de Cultura, sobre a importância do Conselho. Não deixe de conhecer o Conselho, não deixe de participar. Se você sentir que é uma praia que você quer nadar, aproveite, porque a oportunidade é essa. Te agradeço muito, Rubinho. Muito obrigado, sucesso. Eu que te agradeço, meu irmão. Muito obrigado, sucesso aqui com Culturando, que Macaé precisa muito desse conteúdo local. É isso aí, gente. Vamos falar sempre sobre esse conteúdo local, sobre cultura, principalmente, sobre assuntos que nos são diretamente afeitos, e a cultura em especial é parte do nosso alimento, né? Cultura é alimento para a alma, alimento para o intelecto. Cultura é fundamental, Te convido, como sempre, a estar com a gente no Culturando a cada edição. Peço também para você compartilhar com os amigos. Se você ainda não é assinante do canal, assine o canal, ative as notificações, assim você vai receber informações sobre quando um conteúdo novo estiver no ar. Conto sempre com a sua audiência. Um grande abraço para você, até o nosso próximo encontro.